Vamos ver sobre o sistema de pitô estático. O sistema pitô estático é conectado ao indicador de velocidade do ar do altímetro do avião e ao indicador de velocidade vertical. Esses instrumentos informam ao piloto a altura em que se encontram, a velocidade em que estão indo e a velocidade em que sobem ou descem. Eles são determinados pela medição da pressão da atmosfera. Antes de prosseguirmos, vamos nos familiarizar com a atmosfera. Se pegarmos uma coluna de ar que começa no chão e vai até o espaço, você perceberá que as moléculas de ar na superfície da Terra são muito mais compactadas do que as moléculas no espaço. A razão para isso é a gravidade. Como o ar é matéria, ele tem peso. Portanto, todas as moléculas de ar no topo da coluna estão pressionando as moléculas abaixo delas, o que as comprime. Essa compressão resulta em uma pressão mais alta no nível do mar, em comparação com a pressão no topo de uma montanha. Mas qual o valor dessa diferença? Vejamos. Se dissermos que a atmosfera vai até cerca de 375 milhas, ou 603 quilômetros, acima da superfície da Terra, 50% dessas moléculas de ar seriam encontradas nos primeiros 18 mil pés da superfície. Portanto, como a pressão da atmosfera diminui à medida que subimos, nossos instrumentos que usam pitô estático são capazes de medir essa pressão e calcular nossa altitude e velocidade. O sistema de pitô estático obtém suas informações de pressão de duas fontes, o tubo de pitô e as portas estáticas. Daí o nome pitô estático. O tubo pitô foi projetado para medir a pressão do ar quando o avião passa por ele. Na maioria das aeronaves menores, o tubo fica localizado na parte de baixo da asa para que possa medir o fluxo de ar sem nenhuma interferência. Às vezes, os fabricantes de aeronaves usam um mastro de pitô, em vez de um formato de tubo, mas ele ainda funciona exatamente da mesma maneira. Na parte de trás do tubo, há um orifício de drenagem que permite que qualquer chuva ou água coletada durante o voo seja drenada e não entre no sistema. Por fim, o tubo de pitô também pode ser aquecido. Isso é usado para evitar a formação de gelo no tubo, o que poderia bloquear o orifício e impedir o funcionamento correto do sistema. A outra parte do tubo de pitô é a porta estática. A localização dessa porta varia de acordo com os diferentes projetos de aeronaves, mas deve estar em um local onde possa medir a pressão estática do ar sem ser afetada pelo fluxo de ar dinâmico ao redor do avião. No Cessna 172, a porta estática está localizada no lado esquerdo da fuselagem dianteira. O tubo de pitô e as aberturas da porta estática são conectados a tubos que chegam aos instrumentos do pitô estáticos. A pressão no interior dos instrumentos corresponde à pressão da atmosfera externa. Todos os três instrumentos do pitô estático se conectam à porta estática, mas somente o indicador de velocidade do ar se conecta ao tubo pitô. Parece simples, certo? Vamos discutir como cada instrumento de pitô estático funciona. Altímetro, talvez o mais básico de todos os instrumentos do pitô estático. O altímetro é o instrumento que exibe a altitude do avião. Ele contém um conjunto de cápsulas aneroides que se expandem e se contraem conforme a pressão aumenta ou diminui. O ar dentro dos foles fica preso, mas o ar no restante do instrumento muda de acordo com a pressão da porta estática. À medida que aumentamos a altitude, a pressão estática diminui. Isso significa que o ar dentro do alojamento sairá pela parte traseira e resultará em uma pressão de ar menor no invólucro em comparação com o interior da cápsula aneroide. Por esse motivo, os foles se expandirão até que ambas as pressões sejam iguais. Para que os foles resultem em uma leitura de altitude, é necessário utilizar uma série de engrenagens, pinhões, braços e alavancas, também conhecidos como ligações mecânicas. Essas conexões girarão os ponteiros na face do instrumento e mostrarão a altitude do avião. Agora, quando o avião desce, acontece o contrário. A descida para uma altitude mais baixa resulta em uma pressão estática mais alta. O ar da porta estática entrará na caixa do instrumento e comprimirá os foles do aneroide até que a pressão da caixa e a pressão dos foles sejam equalizadas. As articulações mecânicas girarão os ponteiros no mostrador para mostrar uma altitude mais baixa. A face do altímetro contém 3 ponteiros, 10.000 pés, 1.000 pés e 100 pés. Esses ponteiros se movem no sentido horário e anti-horário para exibir a altitude apropriada. A maioria dos altímetros em aeronaves menores
só funciona até cerca de 20.000 pés, mas essas aeronaves geralmente não conseguem chegar tão alto. Aqui estão alguns exemplos de 3.000 pés, 8.400 pés, 12.000 pés e 5.280 pés. Na verdade, esse altímetro é chamado de altímetro sensível, não porque ele quebra por qualquer coisa, mas porque ele pode ser ajustado de acordo com a pressão atmosférica atual. Como a pressão em um determinado ponto da Terra nunca permanece a mesma, os altímetros sempre fariam uma leitura incorreta. Felizmente, os pilotos podem corrigir esse problema. Depois que o piloto souber a pressão atmosférica atual, também conhecida como configuração do altímetro, basta girar o seletor no lado inferior esquerdo do instrumento até que a pressão atual seja selecionada em uma pequena janela na face chamada janela Kollsman. Isso realinha as engrenagens internas e o instrumento faz a leitura com precisão. O realinhamento é realizado por meio da rotação de toda a mecânica interna do instrumento. Indicador de velocidade vertical. Outro instrumento que usa apenas as informações da porta estática é o indicador de velocidade vertical, mais comumente chamado de VSI ou variômetro. O VSI mede a velocidade vertical da aeronave em termos de pés por minuto. Isso é feito comparando a pressão atual do ar com a pressão do ar de alguns segundos atrás. Dentro do VSI, há um diafragma conectado a algumas ligações mecânicas, que movem as agulhas na face do instrumento. O diafragma tem uma conexão direta com a porta estática, o que significa que a pressão dentro dele corresponde à pressão atmosférica atual do lado de fora. O estojo do instrumento também é preenchido com pressão estática, mas a conexão entre o estojo e a porta estática é restringida pelo que é chamado de fenda calibrada. Quando o avião está ganhando ou perdendo altitude, a pressão existente no exterior da cápsula aneroide é retardada com relação à pressão na parte interior do mesmo. O retardo é causado pela fenda que limita a mudança brusca da pressão no interior da cápsula aneroide. Quando um avião sobe ou desce, a pressão do diafragma muda instantaneamente, mas a pressão da caixa muda lentamente. Isso resulta em duas pressões diferentes. A diferença de pressão permite que o instrumento exiba a velocidade vertical. No entanto, esteja ciente de que a leitura precisa leva alguns segundos, portanto, espere um pouco de atraso. Veja um exemplo de como isso funciona. Digamos que você tenha um Cessna voando a 3.000 pés. A pressão do ar no diafragma e na caixa é a mesma, portanto, o VSI está lendo 0 pés por minuto. Se o Cessna começar a subir, a pressão do ar no diafragma estará diminuindo, mas a pressão da caixa estará diminuindo mais lentamente. Isso faz com que a caixa tenha uma pressão de ar mais alta do que no diafragma. Essa pressão de ar mais alta comprime o diafragma e faz com que o VSI leia uma subida. Quando a aeronave se estabilizar novamente, a pressão da caixa finalmente se igualará à do diafragma e o VSI mostrará 0 novamente. Indicador de velocidade do ar. O indicador de velocidade do ar é o único instrumento estático de pitot que usa a entrada da porta estática e do tubo de pitot juntos. O tubo pitot é usado para medir o que é chamado de pressão de estagnação. Quanto mais rápido o avião se desloca, maior é a pressão de estagnação. O ar que entra no tubo pitot é enviado para o indicador de velocidade do ar e, de modo semelhante ao anterior, entra em um diafragma. Quanto maior a pressão, mais o diafragma se expande. Portanto, o diafragma se expandirá à medida que a velocidade do ar aumentar. Em seguida, por meio de ligações mecânicas, a velocidade do ar apropriada será exibida na parte frontal do instrumento. Mas, e quanto à porta estática? Você pode estar se perguntando: bem, você se lembra de como a pressão da atmosfera muda com a altitude? Veja, se isso não fosse levado em conta, a velocidade do ar indicaria velocidades diferentes, em altitudes diferentes, mesmo que o avião estivesse realmente na mesma velocidade. Para corrigir isso, a porta estática se conecta e preenche a caixa ao redor do diafragma com ar estático ou ar da atmosfera. Isso subtrairá a pressão de ar estática que o tubo pitot captou e permitirá que apenas a pressão dinâmica seja lida no instrumento. Isso mantém o indicador de velocidade do ar lendo os valores corretos, independentemente da altitude do avião.
A face do instrumento exibe faixas de velocidade codificadas por cores das quais o piloto deve estar ciente enquanto voa para evitar exceder as limitações da aeronave. O arco verde é para operações normais. O arco branco é quando você pode estender os flaps. O arco amarelo é limitado ao voo somente em ar calmo, e a linha vermelha indica a velocidade máxima permitida.